Olá pessoal, Ricardo Maroca aqui mais uma vez. Nessa aula nós vamos prosseguir com nossa série de criação de aplicações Windows Forms com .NET Core em C#. E o objetivo dessa aula é estudar as propriedades e eventos principais dos formulários. Bem, nós vamos começar criando aqui um novo projeto. Esse projeto também será do tipo Windows Forms App .NET Core. Next, vou chamar de formulários, solução vai ser série Windows Forms. Mandar criar. Bem, ele já criou aqui o formulário para mim. Nós vimos na aula passada aqui a propriedade text, que altera o título do formulário. Janela principal, alterei o título do formulário. Aqui no Form Designer, o que você pode fazer, basicamente, é redimensionar o formulário e colocar componentes da toolbox nele. Se você quiser fixar aqui para colocar componentes, basta clicar aqui no componente que você quer colocar. Nesse, por exemplo, e clicar aqui. Nós não vamos fazer adição de componentes ao formulário agora. Nosso objetivo é estudar as propriedades e eventos do formulário. Observe que então eu alterei o título aqui da janela do formulário, mas o nome desse componente permanece Form1. Observe aqui, ó, Form1. Assim como o nome do arquivo aqui, ó, form1.cs. Eu vou primeiramente alterar o nome do arquivo. Eu sempre tenho que fazer isso alterando o nó principal. Então eu posso dar um F2 aqui no nó principal e alterar para form main. Eu poderia colocar esse nome, enfim, qualquer coisa, form principal, mas eu vou colocar form main, porque eu prefiro usar a língua inglesa, porque não tem acento, enfim, já fica mais fácil para nomear corretamente. E aqui ele está dizendo que se eu renomear, isso vai afetar o meu código-fonte, ele vai fazer essa mesma alteração em todas as referências que eu tiver no código-fonte apontando para form1. Ótimo que isso aconteça, é isso mesmo que eu quero. Agora eu vou... Bem, agora observe aqui que os meus arquivos associados a esse aqui automaticamente foram renomeados. Portanto, nunca altere os nomes dos arquivos através dos subarquivos. Altere sempre pelo nó raiz. Ok, vou dar aqui um Ctrl S para salvar apenas esse arquivo, as alterações desse arquivo. Se eu tivesse mais arquivos aqui com alterações, eu poderia usar Shift Ctrl S, como a gente pode ver aqui no atalho. Save All, Shift Ctrl S, e aqui o Ctrl S que salva apenas o arquivo que está aberto. Quando você faz uma alteração, aparece um asterisco aqui. Por exemplo, se eu teclar espaço aqui e digitar qualquer coisa e dar Enter. Observe que aqui ficou um asterisco, dizendo que ele tem alterações. Agora eu dou Ctrl S e ele salva. Vou voltar ao normal. Vou também fechar esse arquivo aqui. Agora eu vou deixar apenas esse. E observe agora também que automaticamente o meu name do formulário foi alterado para form main. Então quando você altera o nome do arquivo, ele automaticamente altera o nome do componente, que é essa propriedade name. Bem, assim como eu mostrei anteriormente que esse arquivo corresponde ao código-fonte do formulário, porém da parte de design do formulário, eu também tenho um código-fonte que corresponde à parte lógica do formulário, que contém as regras de negócio, as coisas que serão executadas quando o usuário clica em botões, quando fecha, quando mostra, enfim. Esse código-fonte dificilmente você precisará manipular por conta própria. É um código-fonte que o próprio Visual Studio mantém. Aqui você pode observar que tem, na verdade, propriedades dos componentes que foram criados no design. Clicando aqui, ele volta para o modo de design. Existe um outro arquivo que é realmente o arquivo de código-fonte, como eu disse, que representa a lógica desse formulário. E ele é acessível através da tecla F7. Pressionei F7 e aqui eu tenho
o código-fonte relacionado a este formulário, mas a parte lógica, onde eu vou programar ações que serão executadas mediante a ocorrência de eventos nesse formulário. Bem, aqui eu tenho as bibliotecas que estão declaradas, essas que estão em tom desbotado porque elas estão declaradas, mas não estão sendo utilizadas, eu poderia apagar. Não vou fazê-lo porque pode ser que eu precise de alguma delas, elas já vão estar aqui. Depois que eu terminar de programar esse formulário, eu posso excluir aquelas bibliotecas que estejam com a cor desbotada. Só para a questão de organização do código-fonte. Até porque o compilador ele não considera essas bibliotecas que estão inúteis aqui. Bem, vamos ver mais algumas propriedades agora. Uma propriedade interessante que nós temos aqui é a propriedade, vamos de cima para baixo, né? Já falamos de name. Temos aqui a propriedade backcolor, que altera a cor de fundo. Por exemplo, eu vou colocar esse azul aqui, cor de fundo. Aqui tem a background image, que eu poderia colocar uma imagem, mas nós não veremos agora. Control box, se eu colocar falso, ele some com os botões de controle do formulário. Então, para você fechar, ou você usa Alt F4, ou você cria um outro botão para fechar o formulário. Vou deixar aqui True. O cursor desse formulário eu posso alterar, posso colocar algum cursor de mouse diferente para quando o mouse passar sobre ele. Não vem ao caso agora alterar esse cursor. Que mais que nós temos aqui? Form Border Style é uma propriedade bem interessante. Por padrão, quando eu executo o programa, esse estilo Sizable vai fazer com que o formulário seja redimensionável. Então dei o Ctrl F5, ele executou aqui o formulário na minha outra janela, na minha outra tela. Aqui está o formulário e eu consigo redimensionar aqui. Está com esse bug aí que está borrando, provavelmente por causa da minha captura de tela. Pronto. Assim como eu consigo maximizar, restaurar e minimizar. Vou fechar. Eu tenho outro estilo de borda, Form Border Style. O padrão é Sizable, por isso que ele não está em negrito. Quando eu troco aqui o padrão, ele passa a ficar em negrito. Por exemplo, Fixed Single. Se eu der agora Ctrl F5, o formulário abre novamente. Vou trazer ele para essa tela. E agora eu não consigo redimensionar pelas bordas mais. Essa é a diferença do Fixed Single. Eu tenho também outro estilo, que é o Fixed Tool Window, que ele mostra uma janela com uma barra de título simplificada, apenas com um botãozinho de fechar. Geralmente é para janelas de configurações de uma aplicação. Trazer para cá. Fica dessa forma. Tem um aspecto de janela filha de alguma outra janela. É uma questão de gosto. E por fim, eu vou mostrar para vocês aqui o None, que é sem borda. Olha só. Bem, não sei se eu vou conseguir arrastar para cá. Eu não consigo. Mas o que ele faz é criar um formulário completamente sem borda, como vocês estão vendo aqui. Ao executar, ele vai executar dessa forma. Isso te dá a liberdade de criar sua própria barra de títulos mais estilizada, criar botões diferenciados, enfim, alterar completamente o design e fugir desse padrão de design do Windows. Essas coisas cinzas e tal, que já é um design bastante antiquado, digamos assim. Tem a vantagem desse design já trazer uma experiência de uso do usuário, né? O usuário já traz com ele toda a experiência de ter usado janelas desse tipo. Então a usabilidade fica um pouco mais facilitada do que você criar um design diferente desse padrão. Bem, eu vou voltar aqui a borda para o Sizable. Pronto. Vamos ver aqui mais alguma propriedade. Maximize Box, se eu colocar false, ele some com ou melhor, ele desabilita o botão de maximização. Minimize Box, o de minimização. Quando os dois estão desabilitados, ele some com os dois, deixa apenas o de fechar.
Se um dos dois estiver habilitado, ao executar, ele é mostrado com um aspecto um pouco diferente. Ele é mostrado numa cor mais clara, como pode ser visto aqui. O maximizar é acessível, o minimizar não. Eu tenho também aqui a propriedade Opacity, que permite controlar a opacidade. Se eu colocar aqui 50 e executar, esse formulário vai ficar semi-transparente. Está aqui, ó, semi-transparente. Vou voltar para 100%. Bem, vou clicar aqui só para ele tirar esse bug aqui. Outra propriedade interessante é a Show Icon. Se eu colocar False, ele deixa de mostrar aquele ícone que estava aqui. Ó, True, ele mostra o ícone. Aliás, esse ícone ele é configurável. Show in Taskbar, não vai adiantar eu colocar False aqui, mas basicamente ele não mostra na barra de tarefas. Como meu vídeo não está capturando a barra de tarefas, isso não vai ser possível de ser visto. Mas se você deixar falso, ele não é mostrado na barra de tarefas. Start Position, eu posso fazer com que, ao ser executado, ele seja iniciado no centro da tela. Eu posso também centralizar no formulário Pi, se ele estiver sendo aberto por um formulário já criado. Então suponha que eu tenho um outro formulário principal que chame um segundo formulário. Se Center Parent for a propriedade marcada, o valor marcado, este segundo formulário vai abrir no centro do formulário Pi. Text nós já vimos, agora vamos a alguns eventos. Vamos basicamente aqui ver dois eventos que são os principais. O primeiro deles é o shown, que é quando o formulário é mostrado. Para eu programar um evento, eu dou 2 cliques nessa caixa aqui do lado e ele automaticamente cria um método que será associado àquele evento. Bem, aqui no form show eu posso usar, por exemplo, aqui um messagebox.show. Bem-vindo ao programa. Ponto e vírgula. Agora, ao executar o programa, ele é executado e essa janelinha aqui, ó, apareceu antes de eu ter acesso à janela anterior. E quando eu clico, eu posso acessar a janela principal. Bem, eu fiz uma alteração aqui, eu troquei meu monitor principal para o atual do Visual Studio. Vou voltar aqui no design, vou colocar o posicionamento aqui. Windows State, Start Position, Center Screen. Vou aumentar aqui um pouco. Vamos aqui no código só para a gente observar. Agora eu vou dar o Ctrl F5 novamente. E a gente pode observar que ele executou aqui e mostrou a mensagem. Fechei. Ou seja, esse código é executado quando o formulário é mostrado. Esse evento serve para interceptar essa situação. Evento shown. Está aqui. Eu tenho também o evento close. Está aqui, ó. Form closed. Depois que o formulário for fechado, eu posso mostrar uma mensagem. Não faz muito sentido quando é o formulário principal. E o form closing, que é quando um formulário está sendo fechado e eu queira ter a opção de interferir nisso aí. Esse é interessante para você não permitir que o usuário, por exemplo, feche a aplicação abruptamente, talvez de forma até indesejada. Vou dar 2 cliques para programar esse evento e nós vamos criar um código aqui para fazer essa checagem. Então, ó, se messagebox.show deseja realmente sair, se isso aí aqui vai ser confirmação, vírgula, messagebox buttons ponto yes no, opa, e messagebox icon
form.question. Se isso aqui for igual a dialogResult.no, ou seja, vou fazer a pergunta, deseja realmente sair? Se ele responder que não, eu tenho que fazer o seguinte, e.cancel recebe true. De onde veio esse e? Veio aqui do evento, ó. Uma variável que carrega algumas propriedades que são oriundas lá do método que chamou este evento, que é quando o formulário está sendo fechado. Enfim, aí tem a ver com eventos e delegates. Esse é um assunto que nós já estudamos em uma outra situação. Bem, vamos testar agora aqui. Ctrl F5. Ok. Agora vou tentar fechar o formulário. Deseja realmente sair? Não. Vou tentar fechar com Alt F4. Aí, ó. Título confirmação. Aqui o texto, o ícone question, né? E aqui, se eu marcar sim, agora ele sai. Bem, agora nós vamos ver como criar um novo formulário. Para eu criar um novo formulário, eu posso clicar com o botão direito no projeto, ó, botão direito, Add. Aqui eu tenho a opção, ó, New Item ou Form, Windows Forms. Vou usar essa daqui que é mais rápido. Vou colocar o nome aqui, Form About. .cs. Dei Enter. Tá aqui. Sobre ponto. Bem, por enquanto eu vou deixar sem conteúdo, mas eu poderia ter aqui desenvolvido por fulano de tal, enfim, os créditos. Tem aqui um segundo formulário. Se eu executar o programa, ele abre o formulário principal com as mensagens, enfim, confirmação para sair, mas ele não mostrou esse formulário, porque esse formulário só é mostrado sob demanda. É um formulário que está criado, mas que só é mostrado sob demanda. Para isso, você tem que programar algum evento para chamar este formulário. No nosso caso, eu vou aqui no meu form main e tem um evento aqui, que é o kpress. Vou programar aqui o kpress. E vou fazer o seguinte teste, ó, if e.kchar igual que eu posso colocar, não sei, talvez a odd open. Aí eu vou fazer o seguinte, form about, está aqui a classe dele. Vou dizer que a minha variável form vai receber um novo form about. E agora eu posso fazer form.show. Vamos ver se isso vai funcionar. Executando. Bem, estou aqui no formulário principal. Pressionei a tecla O. Tá aí, ó. Sobre foi aberto. Vamos fazer uma configuração no formulário sobre. Deixa eu só comentar essa linha aqui, que eu não quero que ela seja mostrada mais quando o form abrir. E essa daqui também, que eu não quero que mostre, para facilitar a nossa vida. Agora esse cara aqui, eu vou trocar a propriedade Start Position para Center Parent. Ele vai centralizar no formulário pai. Então, Ctrl F5. Abriu, pressionei a tecla O. Opa, ele não centralizou no pai. Vamos usar o Center Parent mesmo, então. Center, quer dizer, Center Screen, né? Center Screen. Vamos ver se o Center Screen vai. Agora sim. Pronto. Tá aí. Bem, uma coisa que nem deu tempo de visualizar. Vou executar novamente.
é que apesar desse formulário ser mostrado com a tecla O, eu ainda consigo acessar o formulário de fundo e ele. Nem sempre esse é um comportamento desejado. Às vezes eu quero abrir esse formulário e eu só posso ter acesso ao anterior quando este é fechado. Na verdade, na maioria dos casos é assim que funciona. Para que isso funcione dessa forma, aqui no evento, em vez de você usar o método show, você vai usar o método showDialog. showDialog, ele mostra e aguarda o fechamento para que o formulário de fundo volte a ser acessível. Ctrl F5, pressionei a tecla O, ele mostrou, eu não consigo acessar. Ó. Ele indica que eu tenho que mexer nesse formulário aqui. Então fechei, agora eu volto a ter acesso a esse aqui. Bem, eu poderia ter na minha aplicação 100 formulários e dessa maneira que eu abro e fecho formulários. É claro que dificilmente você vai abrir formulários mediante pressionamento de tecla. Eu só fiz aqui porque eu não quero entrar ainda na parte de componentização aqui, de colocar os componentes dentro de um formulário. O ideal é que esses formulários secundários sejam abertos através de menus e de botões, mas isso é tema para uma próxima aula. Bem pessoal, se vocês têm alguma sugestão, ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se vocês gostaram, deixe o like aí, se inscrevam no canal para acompanhar essa série. E eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço, tchau.